Sol forte e muito calor. Não esqueça que, além do protetor, a melhor companhia para os dias ensolarados são os óculos escuros. A época mais quente do ano agrava a fotossensibilidade ocular. Você aí em casa já ouviu falar neste nome? Este é o assunto do quadro Saúde desta quarta-feira. Qualquer pontinho de luz já é suficiente para irritar os olhos da Simone Biapina. Só tem 2 anos que ela descobriu que tem fotossensibilidade ocular. As lentes do óculos precisam ser antirreflexo e todos os dias ela tem que dar um jeitinho de fugir da luz. Após uma fotografia, eu fico com a visão meio que desfocada. As pessoas que estão mais próximas, eu sei que aquelas pessoas ainda permanecem ali, mas eu olhar para o rosto, eu não sei mais identificar onde é que está o olho, o nariz, a boca, fica tudo muito embaçado. Estou numa festa também, não faço nenhuma questão de estar próximo a palco, sempre fico mais distante, fico de lado, enfim, eu sempre procuro uma maneira de estar desviando, o meu rosto daqueles locais onde tem mais um foco de energia, de luz. A sensibilidade da Simone é tanta que, olha só, ela tem 1, 2, 3 óculos escuros. Então, Simone, você pode esquecer qualquer coisa, menos o óculos, não é? Isso é verdade, são os meus grandes aliados nessa sensibilidade, ainda mais nesse período que está bem mais intenso o nosso sol, então eles são indispensáveis na minha bolsa. Entre eles e o de grau, indispensável é ele. Quem sofre deste mesmo problema é o jornalista Wilke Leal. Ele só consegue usar o computador se o brilho da tela estiver no mínimo. Caso contrário, é irritação nos olhos na certa. Qualquer tipo de luz, até a luz mesmo que não seja natural, ela irrita o olho. E aí também tem essa questão de lugares muito claros, paredes brancas que rebatem a luz, que me incomodam demais. E aí isso causa dor de cabeça e causa dores realmente na região do olho, por essa questão de forçar a vista. Ele também não dispensa os óculos escuros com grau. Toda vez que eu troco de grau, eu tenho que fazer obrigatoriamente o óculos normal e o óculos esporte, que é para usar ele quando eu vou para a praia, piscina ou algum outro ambiente que eu preciso ficar mais tempo no sol. Segundo especialistas, neste período seco, aumenta de 60% a 80% as reclamações sobre intolerância à luz. Os óculos escuros são ótimas companhias. Nesta loja, a venda deles cresce cerca de 20%. Algumas pessoas chegam inclusive com prescrições médicas, mesmo alguns já solicitando o uso de um óculos escuro, A maioria já chega por livre e espontânea vontade, Procurando mesmo por ser um período mais quente, por haver uma sensibilidade bem maior à claridade, realmente por não ter nuvem, ter mais aquele solzão, aquele calorão. Então esse período é o período que mais se procura. Quanto mais escura a lente, melhor. Quando a gente vê que o cliente tem uma sensibilidade bem maior à claridade, a gente costuma indicar lentes mais escuras, Como a G15, que é um tom de verde bem escuro, o preto mesmo, Às vezes o marrom claro ele já não resolve tanto, então o cliente acaba optando por lentes de tons bem mais escuros. E não é só a Simone Biapina e o Wilke Leal que sofrem por causa da claridade. Também tem muita gente reclamando por aí. Sem o óculos não dá mesmo. Não dá, fica ardendo, fica lacrimejando, É muito difícil, então se não for com óculos não dá nem para sair de casa. Aqui é muito quente, muito calor, arde meus olhos. E o nosso papo sobre problemas na visão continua. Aqui no estúdio nós recebemos a médica oftalmologista Amanda Paz e você pode participar enviando sua pergunta para o nosso número, anote aí, 981019594. Bom dia, doutora. Nós vimos aí que para a questão da luminosidade, uma das saídas é o óculos escuro, mas é preciso buscar o óculos adequado. Bom dia a todos. Na verdade, não basta o óculos ser escuro, Ser escuro não significa que ele está protegendo. Então, assim, o que é mais importante na hora de você adquirir e comprar o óculos é a proteção ultravioleta, que são os raios ultravioletas que podem causar algum prejuízo aos olhos. E aqui em Teresina, e principalmente agora nesse período, daqui uns dias tem o famoso BR-Obró, há um excesso de luminosidade.
Teresina, até pela sua localização, a incidência de iluminação solar, radiação ultravioleta, aqui na nossa região é uma incidência muito alta. Então, assim, o uso de óculos escuros é recomendado para a proteção do olho, por quê? Tanto nessa época do ano, mas mesmo nas outras épocas do ano, essa incidência é muito alta. E quem vive aqui, mora aqui ao longo de muitos anos, vai tendo uma exposição realmente excessiva a essa radiação. Quais são as consequências? Que doenças podem surgir na visão? Existem diversos problemas, doenças oculares, que estão relacionados realmente à exposição à radiação ultravioleta. Claro que esse não é o único fator, ele é um fator contribuinte. Existem outros associados, por exemplo, predisposição genética, alimentação, mas assim, a radiação ultravioleta já tem sido associada com o surgimento de pterígio, catarata de forma mais precoce, degeneração da retina, macular da retina. Então, algumas doenças têm como um fator de risco a exposição ultravioleta. E aí pode levar a uma consequência mais grave, como uma cegueira, por exemplo? Dependendo do que seja, da gravidade do caso, pode ter uma baixa de visão. E aí o que fazer nesses casos? É procurar o especialista imediatamente? Quais os sintomas primeiros e como as pessoas devem proceder? Como foi dito na reportagem, né, a fotofobia, fotossensibilidade é uma queixa muito comum aqui no nosso meio. Então, assim, mas o que é importante falar em relação a isso? Que em alguns casos realmente é uma característica da pessoa, ela tem um pouco mais de sensibilidade do que outras, mas algumas outras vezes, ou muitas outras vezes, algumas doenças podem estar aumentando essa sensibilidade. Uma que é muito comum aqui, que vale a pena citar, olho seco. Quem passa muito o dia inteiro no computador, ar-condicionado, que resseca o olho, aquele olho seco, ele tem uma sensibilidade maior à luz. Aí sai do trabalho, vai se expor ao sol, tem aquela sensibilidade, aquele desconforto maior com a luz. Doutora, chega uma pergunta aqui do Mário, do bairro Água Mineral. Ele quer saber sobre a questão da luz artificial. A quem trabalha em ambientes muito iluminados, isso também pode trazer problemas? Em menor intensidade, tá? Mas a luz artificial pode também causar o desconforto. Então, o que é que a gente recomenda? Inclusive, até para a tela do computador, diminuir o brilho, não deixar aquela claridade muito alta, não ficar sentado de forma contrária à janela, ficar de costas para a janela, até para diminuir essa exposição. Doutor, e a questão da automedicação, que é um velho hábito do brasileiro. Aí muita gente já sentiu alguma coisa, já vai, compra determinado colírio. Essa é outro alerta, é ficar atento. Muito importante você ter citado isso, porque às vezes existem colírios que a gente compra e dependendo do que você tenha, do seu problema, da sua doença, aquele colírio pode atrapalhar ao invés de melhorar. Então, colírio é o que é receitado pelo médico. Pelo médico. Às vezes as pessoas pensam, não é um comprimido, é um colírio, não vai trazer o mesmo problema, mas existem muitos efeitos. Colírios usados de forma errada, além de, como eu falei, poder agravar o problema de origem, pode ocasionar outros adicionais. Tem colírio que dá glaucoma, tem colírio que dá catarata, tem colírio que pode trazer diversos problemas. A questão do soro, que é comum também as pessoas utilizarem para lavar o olho também. Surte efeito, qual é a recomendação, qual o alerta nesse sentido? O soro, o problema maior do soro é a conservação do mesmo. Então, existem os soros que são vendidos naquele frasco grande, que quando você abre o soro, ele não tem nenhum componente ali dentro que vai conservar aquele frasco, aquele soro, aquele material depois de aberto. Então, você comprou, deixou vários dias abertos,
aberto, depois vai usar no olho de novo, aquilo ali pode estar contaminado. Então, os vidros, os frascos de colírios, além da substância colírio, que é o princípio ativo lá da medicação, ele também tem substâncias conservantes, para depois de aberto, que aquilo ali se mantenha com as suas características e não se contamine por um prazo estipulado para que possa ser usado novamente. Doutora, é comum também as pessoas idosas que submetem à cirurgia, por exemplo, de catarata. Depois, há necessidade dessa proteção, da utilização do óculos, por exemplo, em função da luminosidade? E por quanto tempo? A catarata, ela é uma patologia que ela diminui a entrada de luz no olho. Então, isso é até um mecanismo que ela causa a dificuldade visual, porque ela diminui a entrada de luz, diminui a entrada de luz, muda a forma como a pessoa enxerga, vê a imagem por conta disso, por isso que ela causa essa dificuldade de visão. Então, assim que se faz a cirurgia de catarata, a pessoa estava adaptada àquela condição de entrar menos luz no olho. Quando você tira a catarata, começa a entrar a luz na quantidade habitual, normal, e ela sente, logo após a cirurgia, essa diferença. Né? Okay. Com o tempo, ela vai se adaptando, acostumando, isso aí ela deixa de incomodar. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, ele foge um pouquinho o assunto, mas até para dar prioridade. Ele diz que tem 23 anos e tem problemas como estrabismo e miopia. Se com a cirurgia resolve. Resolver a miopia com Sim, cirurgia? Existe cirurgia que corrige miopia, existe cirurgia que corrige estrabismo. Então, cada caso tem que ser individualizado, mas ele procura uma avaliação especializada porque existe possibilidade de tratamento para ele. Ok, muito obrigado, doutora, pela entrevista e pelas informações. Muito obrigada.